Solicita a secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Para Estevão solicitar Galvão. a dispensa da leitura da É ata. regimental e está dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Vou Fiorilo. concordar com o deputado Estevão Galvão. Pela primeira vez Não, esse porque ano, eu vou Vossa fazer Excelência um debate concordou. aqui. E eu combinei com ele. Quero registrar a presença dos deputados Gil Diniz, deputado Paulo Fiorilo, deputada Carla Morano, deputado Estevão Galvão, deputado Wellington Moura, deputado Ricardo Melão, deputado Márcio da Farmácia e deputado Alex da Madureira e deputado Tenente Nascimento. Quórum suficiente para dar abertura dos trabalhos. Então, nós vamos voltar aqui ao voto em separado, a leitura do voto separado do relator. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Paulo Fiorilo. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, primeiro aqui registrar que esse deputado fez, ao longo dessas últimas reuniões da Comissão de Finanças e Orçamento, um esforço muito grande para não só ler o voto, mas também para que a gente pudesse entender sobre o que deliberaríamos a partir da análise feita pelo Tribunal de Contas, pelo MP de Contas e pelo Tribunal de Contas. E, depois de um longo esforço, inclusive aqui com embates acalorados, que tentavam, na minha opinião, impedir a leitura, nós conseguimos avançar para um acordo. O que, em especial, o deputado Estevão Galvão e alguns outros deputados aqui dessa comissão, ao longo dos últimos dias, sempre buscaram sinalizar essa possibilidade. E mesmo eu, quando aqui propus que deixássemos considerado lido algumas páginas e avançássemos assim por diante. Diante desse processo de discussão, de acúmulo e de avanço, nós conseguimos chegar a um entendimento e, por isso, eu quero dar aqui como lidas as últimas 60 páginas, que eu tenho certeza que os deputados, entre eles a deputada Carla Morando, o deputado Alex da Madureira, o deputado Estevão Galvão, Márcio da Farmácia, Gil Diniz, Nascimento, que acompanha o Gil, Dalben, Melão e o próprio presidente. Acompanha a comissão. Achei que o senhor acompanhasse o membro efetivo. Ele é líder. E é membro. Eu sou o suplente. Ele é membro. Eu tenho que acompanhar efetivo. o líder. Isso. É para vigiar e orar? Não, né? Também. E o presidente... Por você. Deputado Paulo Fiorilo está com a palavra. Né, entendi, Paulo. Você pode repetir? E o senhor presidente, entendo que, ao longo dessas várias reuniões, tiveram a oportunidade de observar o voto por mim apresentado. Por isso, quero aqui considerar, então, lidas as 60 páginas e avançar no voto do deputado Gil Diniz e depois no debate para que a gente possa votar os relatórios, os votos apresentados. Então, Vossa Excelência dá por lido. Tem o voto agora em separado, deputado Gil Diniz, que apresentou. Gostaria de saber se podemos dar por lido. Presidente, na mesma só concordância. Vou ler a conclusão aqui, de acordo com o que foi colocado ali no Colégio de Líderes sobre esse acordo. Menos de uma lauda aqui. Vou deixar, presidente, a minha manifestação. Primeiro ano de mandato, primeiros meses aqui. São vários assuntos de extrema importância para ser debatidos nessa comissão, no plenário também, como orçamento, PPA, questão das contas também. E deixar aqui registrado essa preocupação quanto à celeridade, né? Não nesse projeto em si. O Fiorilo tem postergado bastante aqui o debate sobre esse assunto na comissão, mas os outros assuntos também que são de extrema importância, realmente ficou para a última semana, mas deixou registrado aqui que próximo ano nós possamos debater com mais tranquilidade, possamos aí destacar esses assuntos pertinentes, prioritários, para que cada bancada aí converse com os seus deputados e traga votos em separados, discussões para essas comissões temáticas. Para só ler a conclusão do meu voto, era um voto de 25 páginas, nós colocamos aqui:
Assim, diante de todo o exposto e tendo em vista a nossa análise do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, somos pela emissão de parecer contrário à aprovação das contas anuais referente ao exercício de 2018, prestadas pelo senhor governador de 2018, que tem como responsáveis os excelentíssimos ex-governadores, o senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e o senhor Márcio Luiz França Gomes. Diante de todo o exposto, pelas razões fundamentadas nos termos do terceiro parágrafo do artigo 236 do Regimento Interno, somos pela apresentação do seguinte projeto de decreto legislativo. Entre aspas, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreta, artigo 1, são consideradas irregulares e ficam rejeitadas as contas anuais apresentadas pelo senhor chefe do Poder Executivo relativos ao exercício econômico-financeiro de 2018, consolidados no balanço geral e nos documentos acessórios elaborados em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 1964, acompanhados dos relatórios da Controladoria Geral do Estado, compreendendo as atividades da administração direta e indireta estadual. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Concluindo, presidente, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo, ora apresentado, e pela consequente rejeição do projeto proposto pelo ilustre relator dessa comissão. Então, coloco em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, para se inscrever, qual o método de discussão vai ser sobre o voto da deputada, sobre os votos em separado? Sobre todos os votos. Mas eu sei. Mas votação nominal, colocando em votação ainda na os votação. três. Nós não estamos ainda na votação, deputado. Você vai discutir? Eu sei que o senhor tem impresso, mas Não, eu o método, Mas o eu senhor estou vai dizendo do discutir, método. vou, mas Nós é vamos que discutir sobre sobre os três votos. Sobre os três votos. Então, cada deputado tem 10 minutos para os 10 três minutos votos. para trazer a sua... Os três votos, é isso que eu Os três pergunto. votos, como? Perfeito. O senhor queria que fosse. Senhor presidente, eu não estou entendendo a preocupação do deputado Alex da Madureira. Eu tenho a impressão que ele, em função do trabalho árduo que ele precisa fazer até amanhã, ele deve estar descompensado. Vamos lá. Senhor presidente. Antes, porém, senhor deputado, eu quero convocar uma extraordinária para o PL 11.102 de 2019, que orça a receita e fixa a despesa do Estado para 2020, nesta terça-feira, às 10, 10h30, 11 horas e também às 15 horas. Então, Pela ordem, senhor presidente. Às 15h30 já está convocado também. Começa às Então, 15 e às 15h30. 10, 10h30, 11, 15 horas e 15h30. Perfeito. Tem 10 minutos, Vossa Excelência, para discutir. Obrigado, senhor presidente. Se o senhor pudesse, inclusive, me ajudar com o tempo, eu não gostaria de exceder em nenhum A momento. secretária está A registrando. secretária registrará e eu vou aqui, junto com a secretária, também registrar. Senhor presidente, Questão de ordem, presidente. Pausa o tempo do deputado Paulo Fiorilo, por favor. Questão de ordem, deputado. Opa, não tem. Tenente 10 Nascimento. minutos para cada ou para todos? Cada membro desta comissão tem 10 minutos. Vossa Excelência, como substituto, tem 2 minutos. 5 minutos. me 5 perdoe. minutos. Sim, mas para cada voto. Para cada deputado que estiver presente. Deputado, não é para cada um. Cada deputado que tem estiver 10 presente e minutos. queira discutir terá 10 minutos os membros efetivos e os 5 minutos os membros substitutos. Para cada voto em separado ou Para cada deputado só cada que deputado? queira discutir. Tá, ok. Deputado Obrigado. Paulo Fiorilo. senhor tem presidente, só 10 antes dela iniciar ali, eu fiquei com uma dúvida. O senhor disse que para suplente são 2 minutos? 5 minutos. sim. 5 minutos. Tá bem, hein? O tempo está correndo de Vossa Excelência. Começou Obrigado, agora. senhor presidente. Senhor presidente, na realidade, o nosso voto em separado, que também dialoga com o voto apresentado pelo deputado Gil Diniz, no sentido de rejeitar a aprovação das contas do governador, foram embasados em alguns fatos que eu considero que são de fundamental importância para o debate político. E eu, nesses meus 10 minutos acordados, acho que vale a pena aqui ressaltar algumas das questões fundamentais para a rejeição do voto e espero poder contar, inclusive, com o voto do deputado Melão, que nessa comissão tem se pautado pelo debate econômico, pelas questões de impacto, e eu tenho certeza que não deixará de observar aquilo que foi observado pelo Ministério Público de Contas para indicar a rejeição do voto às contas do governador Alckmin e Márcio França. Eu queria trabalhar com 3 grandes eixos, e o primeiro deles diz respeito à corrupção. Ao longo desses anos, em especial nesse ano de 2018, várias denúncias foram feitas
ao Ministério Público, ao Ministério Público Federal, à Operação Lava Jato aqui em São Paulo, que envolveram empresas que prestaram e que prestam serviços para o governo do Estado de São Paulo. A delação premiada de Sérgio Correia Brasil apontou o beneficiamento das empresas do cartel indicado pela Lava Jato, em especial na linha 2 verde, na linha 5 lilás, na linha 6 laranja. A continuidade do cartel se manteve e se mantém desde 2015. Recentemente, o CAD puniu essas empresas com multas de 535 milhões e, dessa forma, confirmou as denúncias que o PT vem fazendo sobre a ilegalidade dessas empresas. A existência e manutenção de contratos do Estado com diversas empreiteiras citadas na Lava Jato, como vem sendo revelado pela imprensa, e que está no acordo de leniência recém-assinado com a Odebrecht. Esse bloco é uma das principais preocupações que nós temos apresentado ao longo desses anos. O segundo bloco, e esse mais voltado às contas em especial, diz respeito à falta de transparência na aplicação de recursos provenientes dos royalties de petróleo, especialmente com a sua exclusão do gasto constitucional com educação. Isso é gravíssimo. Quando você não dá transparência aos royalties, à utilização dos royalties, você pode não garantir a aplicação constitucional. A existência e manutenção de contratos do Estado que precisam ser investigados e aprofundados e que, infelizmente, até agora não o foram. A falta de transparência da renúncia de 131 bilhões entre 2008 e 2018, e agora nós teremos uma renúncia em torno de 17 bilhões para o próximo ano. E a necessidade do fim do sigilo fiscal, visto que tem um mandato de segurança que foi já superado, até porque o governo do Estado atuou rapidamente, mas isso significa que o processo continua. Acho até que o governo do Estado poderia contribuir muito se utilizasse o exemplo do governo do PSDB do Rio Grande do Sul, que deu transparência à desoneração existente naquele Estado. Aqui já podia ter sido feito, era possível, não havia necessidade de entrar com mandato de segurança, nós poderíamos ter as informações necessárias, inclusive para poder verificar, deputado Márcio da Farmácia, se os recursos destinados a essas empresas, que nós não sabemos quais, se tiveram algum tipo de retorno para o Estado. O Meirelles disse, numa das reuniões aqui nessa casa, o deputado Melão acompanhou, que ele se responsabiliza pelas suas desonerações. Eu queria dizer, já disse isso, que a responsabilidade das desonerações são do Estado, não são do secretário A, do secretário B, de quem o substituiu, de quem era o anterior. São do Estado, e esse Estado é governado pelo PSDB há 24 anos. Portanto, o secretário Meirelles não pode simplesmente dizer que a responsabilidade dele se restringe só às desonerações aprovadas aqui no período dele. E ele disse que está investigando. Eu espero que haja uma celeridade nesse processo, porque nós poderíamos estar economizando, quem sabe até para evitar a votação da PEC do PLC, que tira dos funcionários públicos quando aumenta de 11 para 14, quando aumenta a idade, quando tira incorporações e assim por diante. É uma pena, porque isso não tem acontecido. Na necessidade de lei específica para a concessão de desoneração da Receita e da ilegalidade de se fazer renúncia da Receita por decreto, e que precisa de lei específica. Lembrando que existem 80 atos oficiais de renúncia de Receita que não foram homologados pelo CONFAS, que, segundo o Tribunal de Contas, representam uma ilegalidade. O próprio Ministério Público de Contas aponta que a concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS por decreto do governador, sem trâmite pelo Poder Legislativo, e edição de lei específica em desacordo com o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal e artigo 163, parágrafo 6º da Constituição Estadual. Da falta
de apontar quais medidas de compensação serão realizadas devido à renúncia de receitas, além de informar os benefícios gerados para a sociedade como emprego gerados. A necessidade de se compatibilizar os valores da renúncia de receitas previstos na LDO, que são maiores do que constam na lei orçamentária, além de um demonstrativo regionalizado da renúncia de receita. Aliás, podia aproveitar o deputado Alex da Madureira, que é o relator, para compatibilizar esses dados da LDO que já aprovamos com o que vem pela frente. O Ministério Público de Contas aponta que, para o descumprimento de 12 recomendações e um alerta de anos anteriores, entre elas a que trata do prazo constitucional para pagar o estoque de precatórios que não será cumprido até 2024, conforme o prazo previsto no artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitórias da redação dada pela Emenda Constitucional 99/2017. Esse é o terceiro bloco. É a responsabilidade do governo estadual pela não aplicação de 30% em educação, sendo que excluindo os gastos com aposentadoria, como compreende a Procuradoria da República, que no exercício em análise representou a não aplicação de 9,8 bilhões. Nesse exercício, entre 2007 e 2018, essa quantia chegou a 81 bilhões. O próprio Pleno do Tribunal de Contas reconheceu que não foram aplicados recursos do Fundeb, visto que, após a exclusão de gastos com inativos e pensionistas, verificou-se a aplicação de apenas 79,56% dos recursos do Fundeb, em ofensa ao artigo 21 da Lei 11.494, de 2007, e a jurisprudência consolidada desde o Tribunal de Contas. Essa diferença foi de 3,41 bilhões, que deixaram de ser aplicados em 2018. Ante essa ilegalidade, a consequência lógica é a irregularidade das contas do governador. Por isso, senhor presidente, e para cumprir o acordo feito aqui com o deputado Estevão Galvão, eu queria dizer que o PT propôs rejeitar as contas do governador, porque seria um exemplo para que as próximas gestões não fizessem o que as gestões anteriores acabaram realizando ao longo desses anos. Então, deputado, espero contar com o voto do senhor nesse relatório contrário às aprovações da conta, como o voto do Melão, como o voto do Gil Diniz, do Márcio da Farmácia. Não vou pedir o voto da Carla, que é do PSDB, e nem do presidente, que é vice-líder do PSDB, mas vou pedir o voto também do Dalben, que eu tenho certeza que poderá dar um voto importante e que marcará a história dessa Assembleia, como uma Assembleia que não é omissa, não é puxadinho do governo do Estado, e, mais do que isso, tem uma postura altiva para fazer o debate, apontar os erros nas irregularidades e votar contra as contas do governador, até porque o Ministério Público de Contas fez um trabalho exemplar, mostrando a importância de se rejeitarem as contas desse ano de 2018. Então, senhor presidente, esse é o voto que nós apresentamos e eu espero que os colegas deputados e deputadas, menos o deputado Gilmaci, que está sem até a gravata, não vai poder votar, né? Não é membro da comissão, mas que poderiam contribuir muito com o voto nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Quero registrar a presença do deputado Gilmaci Santos e também do deputado Dirceu Dalben. Tem um tempo regimental de 10 minutos, a deputada Carla Morano, que se inscreve também. Se mais algum deputado quiser escrever, é só passar, por favor. Eu gostaria só de fazer um contraponto quanto ao voto em separado, que, em respeito à verdade, mesmo reconhecendo a importância do papel da oposição para o debate democrático, é desapontador ver um voto em separado que deveria ser técnico, carregado de distorções e críticas infundadas, muitas sem qualquer relação com a matéria. Essa comissão tem a responsabilidade de apreciar as contas do governador com base nos fatos. O fato é que o próprio Tribunal de Contas do Estado, cuja competência e isenção o senhor tantas vezes prestigiou nessa mesma comissão, recomendou por unanimidade a aprovação das contas do governador Geraldo Alckmin. E nem poderia ser diferente. O governo Alckmin teve por marca a responsabilidade, mesmo em meio a um desastre econômico legado ao país pelo governo do PT. E essa responsabilidade foi reconhecida com justiça pelo Tribunal de Contas do Estado. Essa responsabilidade também permitiu ainda que o nosso Estado atravesse as sucessivas crises legadas ao país pelos governos do PT. Não procede que o Estado de São Paulo esteja vivenciando uma deterioração dos serviços
ou descuidando do seu patrimônio. Também não procedem as alegações de negligência na manutenção do metrô e da CPTM e nem de sucateamento de escolas, delegacias ou IML. É uma distorção grave atribuir as ocorrências que atingiram o Memorial da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa e o Instituto Butantan ao suposto sucateamento a que estariam sendo submetidas por todos que receberam os devidos repasses aprovados no orçamento. Estranhamente, o voto em separado escolheu criticar o governador justamente por ter agido na defesa dos interesses do Estado ao buscar, junto ao Supremo Tribunal Federal, o não pagamento dos juros compostos da dívida pública, ação da qual resultou uma economia de mais de 15 bilhões no pagamento da dívida, como o próprio voto admite. O voto propositadamente parece se esquecer de que a marca PT, nos estados dos quais foi governo, vem sendo parcelamento dos salários, o atraso do 13º, disputas intermináveis com os municípios. Caso os senhores deputado do governo Pimentel, Minas Gerais, processado pelos municípios por dívida de 9,4 bilhões, cujas contas em 2017 deixaram um rombo de 16,4 bilhões e não cumpriram os gastos mínimos em saúde e educação. E também nos casos, senhores deputados, dos tristes tempos em que a Prefeitura de São Bernardo do Campo, a minha cidade, onde o senhor Luiz Marinho, prefeito do PT, diminuiu a merenda dos alunos com o pretexto de combater a obesidade. Estranha-me também que ele combatia a obesidade dando cachorro-quente ou pão com carne moída ou pão com frango desfiado e leite rosa. E isso foi publicado, inclusive, nós temos aqui a matéria do Globo, onde fala justamente sobre isso. E as do Pimentel, que também fala do escândalo que ele deixou em Minas. O voto ele se perde em referências à proposta orçamentária de 2018, que não está em discussão, em renúncias contra o governador já devidamente rejeitadas pela Justiça, na existência de acordos de leniência com o Odebrecht, assuntos no qual o PT certamente deve possuir pós-graduação. Enfim, o próprio TCE modulou a aplicação do entendimento quanto às verbas do Fundeb para o pagamento dos inativos, enquanto o Tribunal de Justiça extinguiu a ação movida pela POSP, que questionava o emprego dessas verbas. Assim, os senhores deputados, respeitosamente, sustentamos o nosso relatório pela aprovação das contas do governador. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Estevão Galvão. É só uma observação. Já houve um acordo com todas as lideranças, senhor presidente. Eu sugiro a Vossa Excelência que encerre a discussão e coloque em votação os votos da relatoria e os votos em separado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado, nós estamos ainda em discussão. Depois, acabando a discussão, eu já dou a palavra para Vossa Excelência. Mais algum deputado gostaria de escrever? Então, encerrada a discussão. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, nós vamos entrar agora no processo de votação. Da votação. Eu queria propor para o senhor que, na próxima reunião, a gente trouxesse os vereadores de São Bernardo e trouxéssemos os deputados de Minas, porque a deputada Carla Morano trouxe 2 outros temas que eu não sei absolutamente qual é a relação com o orçamento ou com as contas do governador do PSDB aqui. E, assim, eu fico pasmo, porque assim, a deputada precisa colocar debate sobre São Bernardo. Nós estamos discutindo aqui as contas do governador que ultrapassam 230 bilhões, que tem denúncias sendo investigadas, que tem delator. Assim, eu fico me perguntando, né? Onde é que nós vamos parar com uma discussão? Se eu soubesse que a discussão era sobre São Bernardo, eu teria proposto isso, senhor presidente, que a gente trouxesse os vereadores, colocassem eles aqui, fizéssemos o debate, até para poder satisfazer a deputada Carla, que é lá de São Bernardo. E de Minas, a mesma coisa, não tem nenhum problema. Mas daí eu aproveitaria para trazer o Aécio, né, para poder ajudar no debate. A gente podia trazer o líder da bancada, que eu não sei mais quem que é, se é se é outro, né? Porque lá o Aécio um dia é dele, no outro dia é do Dória. A gente podia fazer isso, podia ajudar muito esse debate, né, deputado? Acho que fugir da discussão é impressionantemente
impossível. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, só para relatar aqui que o relatório do deputado, nobre deputado, foi justamente sobre absolutamente nada das contas do governo. Foi sobre São Bernardo. Eu só, na verdade, quis colocar o meu voto em contraponto e dizer que o governo do Estado ele agiu com responsabilidade fiscal e as contas foram aprovadas por unanimidade. Somente isso. Muito obrigada. Coloco em votação. Os deputados que forem favoráveis ordem, permaneçam como se Pela encontram. ordem. Pela ordem, deputado Paulo Fiorino. Eu solicito votação nominal, porque são 3 votos, eu não sei Tem que como ser, são 3. tem que ser nominal. Tem que ser nominal e saber qual vai ser o método de votação aí da mesa. Votação nominal. O deputado ele pode ser favorável, pode ser... Então, mas nós vamos votar qual... Favorável ao voto da relatora ou favorável ao voto separado ao voto em separado dele. E contrário, obviamente, ao voto da relatora. São 3 votos, senhor presidente. Do relator, do PT, do Paulo Fiorino e do Tem Gil. 3 Diniz. votos. Os Três deputados, votos. tem o voto do deputado Paulo Fiorino, tem o voto do Ele tá propondo deputado votar uma vez Gil só. Diniz e tem o voto da relatora Carla Morando. O deputado tem que escolher qual dos 3 ele vai acatar. Como vota nobre deputado Ricardo Melão? Com a relatora. Como vota nobre deputado Paulo Fiorilo? Com o voto desse deputado Paulo Fiorino. Voto separado. Voto separado. Deputado Paulo Fiorilo. Como vota deputado Dirceu Dalben? Com respeito aos 2 votos divergentes, muito bem elaborado, mas eu voto com a relatora. Como vota a deputada Carla Morando? Com o meu voto. Como vota o nobre deputado Alex da Madureira? Com a relatora. Como vota o deputado Estevão Galvão? Com a relatora Carla Morando. Como vota o deputado Márcio da Farmácia? Com a relatora. Como vota o deputado Gil Diniz? Contra a relatora, a favor do meu voto separado. E este presidente vota com o voto da relatora, com o voto dela. Aprovado por 7 votos o voto da deputada Carla Morando. E Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. O deputado Gil Maci está perguntando por que não colheram o voto dele. Acho que ele não é dessa comissão, né? Pela ordem, presidente, Deputado- não perguntei, não. O deputado Paulo Fiorino é um brincalhão, um gozador. Deputado Gilmacê é o meu sempre substituto, com grande competência. Então, não havendo mais nada a tratar, está encerrado os trabalhos. Obrigado a todos.